O Dorival Júnior, o qual respeito e tenho muita admiração pelo profissional que é, pelos trabalhos que ele realizou, é fato que ele não conseguiu ainda desenvolver o seu trabalho no Corinthians. E a gente tem alguns diagnósticos, né? O Dorival chegou em meio à temporada, tentando conhecer o elenco, com um diagnóstico, ele próprio ou da sua comissão, de um desgaste, começou a mexer muito e variar sistemas táticos de uma forma exacerbada. Quando a gente olha para o Corinthians, a gente não consegue definir um padrão de jogo. Ok, ele chegou faz pouco tempo, mas nem tão pouco tempo assim para a gente entender que uma evolução fosse possível. Quando ele fala na entrevista coletiva de que o time não tirou o pé, que o time não desmereceu a Sul-Americana porque ele escalou aquilo que ele tem de melhor, isso é uma ponta da verdade. Realmente. Ele colocou inclusive o Garro no segundo tempo, ele botou o Memphis de titular, o Carrilho foi titular, o Angileri. Ok, nominalmente, ele botou o que ele tinha de melhor. Mas e o que esses caras jogaram? E eu vou responsabilizar só os jogadores ou também o treinador, porque o comandante, o responsável pela motivação do plano tático do jogo, ele também precisa ser responsabilizado, mesmo com todos os atenuantes de um cara que chegou em meio à temporada. Mas eu preciso dizer neste momento, no dia 28 de maio de 2025, estou gravando este vídeo na madrugada, algumas horas, alguns minutos depois do jogo ter sido realizado, de que nesse momento o time em relação ao que tinha com Ramon e Emiliano Dias não melhorou. Pelo contrário, piorou. Dorival chegou e ele não conseguiu melhorar nenhum jogador. Muito pelo contrário. André Carrilho, que até talvez, se você forçar muito, foi o jogador que se salvou nessa partida, é uma sombra do jogador que ele já fora esse ano, inclusive. Carrilho foi o melhor jogador em determinado momento do Corinthians no ano. Quando o Rodrigo Garro não estava, e mesmo quando o Garro em alguns momentos, porque mesmo no Paulista, quando ele jogou em algumas partidas como titular, ele não conseguiu ser o Garro que a gente sabe que ele pode ser. O Carrilho foi esse cara. O Carrilho fazia o time jogar com virtuose técnica, com construção de jogo, com criatividade. Cadê esse cara? Por quê? Porque muitas vezes o Carrilho foi jogado numa ponta direita pelo Dorival. O Dorival que determinou que o Maicon deveria ser primeiro volante, não nesse jogo. Nesse jogo, Martínez e o Ranieri se revezavam e muitas vezes o Ranieri estava dentro da área para concluir. O time está bagunçado. O Romero, individualmente, inexistiu, e o mesmo posso dizer do Memphis, que estou tentando colocar vírgulas aqui, atenuantes, porque ele também está voltando de lesão. Mas na hora do jogo grande, do jogo decisivo, eu vou cobrar do jogador grande, do jogador que tem que ser decisivo. E o Memphis não foi. O Rodrigo Garro, quando entra no segundo tempo, ele foi um facho de luz no gramado. De criação, de técnica, de alguma novidade, de algum frescor. Ele bate uma falta, o goleiro cai para dentro do gol, quase que ele consegue marcar um gol com minutos em campo. Depois ele cobra o escanteio com perigo. Depois ele tenta algumas viradas de jogo, alguma finalização que explode na defesa. O Garro, que a gente conhece. O cara da finalização, o cara envolvido com o jogo, o cara que busca o confronto. O Garro entrou e caramba, você vê, meu Deus, como faz falta. Foi a única coisa de boa que aconteceu. O Hugo Souza fez uma defesa importante no primeiro tempo. Não teve culpa no gol, né? O cara conclui no meio de uma área em que a bola cruza, é verdade, ela passa pelos dois defensores e o Thales Magno, que havia entrado no segundo tempo, erra o tempo de bola. O Thales Magno é uma incógnita, né? Porque ele também já vinha mal. Não é novidade ele estar mal com o Dorival, mas como o time não funciona, individualmente ele também não evolui. Mas é incrível, o Thales Magno erra tudo que tenta. Como o Romero, como o Memphis, é que nesse jogo pouca gente se salvou. Então assim, tá difícil porque o time piorou, nenhum jogador melhora, as conexões não existem, taticamente é um time inconsistente e individualmente muitas falhas. E aí quando você vai, isso mais no micro, tá? Mas quando você vai no macro, é um Corinthians sem presidente, depois de um processo de impeachment,
implodido por uma crise política e financeira, que está eliminado da Copa Sul-Americana na primeira fase, em que apenas o primeiro vai para as oitavas, o segundo já seria ruim, porque ele vai para playoffs, e o terceiro, que é o caso do Corinthians, tá fora. Não tem chance de mais nada. O Corinthians encerra uma parte do seu calendário em maio. O Corinthians cai da pré-Libertadores, na segunda fase que disputa, depois de jogos horrorosos contra a Universidade Central da Venezuela, um time semi-amador, cai para o Barcelona de Guayaquil, que termina em quarto na fase de grupos da Libertadores, termina em último. O Corinthians foi eliminado por esse Barcelona de Guayaquil. Pois é. Aí cai na Sul-Americana e desdenha da competição. Naturalmente. Não adianta o Dorival me dizer que escalou o que tinha de melhor. O jogador tirou o pé. Os jogadores não queriam. Não estão nem aí. E estão, obviamente, envolvidos em meio a toda essa instabilidade política. Vou dizer que não interfere? Cara, é muita coincidência. É muita coincidência. Tudo estar acontecendo e você achar que não interfere. O jogador não sabendo o que pode acontecer, sendo que o presidente que assumiu demitiu todos os diretores estatutários, inclusive o superintendente de comunicação, que vai trocar todos os diretores, e que disse, não, vamos manter o Fabinho Soldado. Como que... Peraí, existia alguma possibilidade de troca? Claro que existe. O cara chegou e disse que nem estava na gestão, vai fazer tudo da cabeça dele, sabe-se lá quanto tempo ele vai ficar? Qual é a estabilidade que esses caras têm para trabalhar? O departamento de futebol, os jogadores que estão lá na Argentina tentando buscar uma classificação para o time enquanto o presidente está caindo por indiciamento na polícia, por denúncias gravíssimas. Cara, que noite do Corinthians. Eu vou repetir o que eu falo, o torcedor ele tem que ser chamado de fiel mesmo, porque é inacreditável o que acontece com esse clube e o torcedor se mantém, o torcedor estava lá torcendo. O torcedor ligou a TV tarde da noite para ver um jogo horroroso. E o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Depois de desdenhar essa competição, mesmo nos jogos em casa. Conquistou 4 pontos de 9. 4 pontos, gente. Num grupo com Huracan. Vamos lá, né? Huracan que... A gente sabe que a Argentina tem tradição no futebol, mas o Huracan não é dos principais. Ok, vai disputar o título argentino no final de semana. É uma boa equipe, ganhou do Corinthians em Itaquera, mas botou reservas nesse jogo de hoje. E aí? E mesmo que o Corinthians estivesse com alguns problemas, não tem o Yuri Alberto, o Garro entrou no segundo tempo, não dava para ganhar dos reservas, não dava para empatar. O empate dava a classificação, porque o América de Cali também não fez o seu dever de casa. Empatou no último minuto contra o Racing do Uruguai, o glorioso Racing do Uruguai, pior time do grupo. O América de Cali quase tropeça, o Corinthians quase classifica, mesmo sem querer, mesmo sem ganhar, mesmo sem empatar. Mas aí o América de Cali empata na última bola e tira o Corinthians da Sul-Americana. Porque o Corinthians não foi capaz de fazer a sua parte. Nem em casa e fora de casa seria mais difícil. Mas vejam só, ainda assim, bastava um empatezinho. Mas do jeito que os caras jogaram, por favor. Então assim, quando você olha o combo, porra, cai da Libertadores, cai da Sul-Americana, o time não se encontra, individualmente, alguns jogadores ali precisam de um choque, de uma energia, e o Dorival não está conseguindo. Eu não quero ser definitivo, eu ainda torço que a parada do Mundial traga o Corinthians de volta, no sentido de o Dorival consiga treinar o time, a gente consiga entender as carências do elenco e uma janela consiga ser efetiva com algumas reposições pontuais. Agora, de que maneira a gente vai projetar isso, sendo que o Corinthians hoje tem um presidente interino que chegou e disse para todo mundo, não temos dinheiro nem para pagar a conta do dia. Como é que a gente vai projetar uma janela de transferências? E se esse presidente, ele vai ficar quanto tempo? É isso, o Corinthians é isso. Quando o Fabinho Soldado chegar e conversar com o presidente, bom, a gente vai precisar disso, o presidente vai olhar para ele, eu não sei se amanhã eu tô aqui. Mas ok, enquanto eu tiver, tá bom, não tem caixa, tá? Se vier um cara livre de custos aí, vamos ver quem que a gente tira aqui. Tá muito bagunçado, tá tudo muito bagunçado. E isso tá refletindo no time, que tá uma bagunça completa. O Dorival não está conseguindo montar um time. Não está conseguindo dar uma cara para esse time. Ele vai conseguir treinar o time na pausa? É a esperança. Faltam poucos jogos. Ele identificou um desgaste?
tá bem? Que os caras se recuperem, que o Garro se recupere a pleno, que o Memphis esteja num alto nível também, que eles entendam que, agora, com todo mundo aqui, o Dorival já me mostrou que ele tá um pouco perdido. Pode ser que ele recupere, eu admiro muito o Dorival, acho que ele é competente para tentar fazer esse time jogar. Inclusive, eu tinha informações de bastidores que o Dorival olhava o time do Corinthians e dizia: eu consigo fazer esse time jogar mais. Não tá conseguindo. Até porque ele tá tirando os caras das posições em que eles rendem mais. E aí fica mais difícil ainda. Não tá bom, não tá legal. E essa eliminação, ela simboliza o momento do clube, que é péssimo. Foco no brasileiro, quem sabe na Copa do Brasil alguma coisa ali na frente, mas precisa melhorar muita coisa, porque olha, tá muito mal. E se teve pênalti no Garro? Achei não, viu? Achei não. O Garro, ele sentiu o toque ali, acabou caindo. Foi mais ou menos o pênalti pro Flamengo, né? Que eu também não achei, né? Do Murilo no Arrascaeta no fim de semana, em Palmeiras e Flamengo, aquela deslizada na barriga e o Arrascaeta se joga. Acho que o Garro sentiu o contato e é um pênalti que só no Brasil... Bom, no Brasil era capaz de terem marcado, né? Mas até pelo critério que o juiz estava utilizando, na arbitragem internacional é muito difícil, né, a gente ver esse tipo de pênalti ser marcado. Pô, Chico, uma falta não é falta em qualquer lugar? Infelizmente não. Né? No Brasil a gente inventa alguns contatos como faltosos e na Conmebol é o contrário, né? Tem contatos que são faltosos e que eles acham que não, segue o jogo, vida que segue. Enfim, não vale nem a pena a gente falar sobre isso, porque o Corinthians tinha que ter feito a sua parte, tinha investimento, bola, talento para isso e entrou numa tiriça de novo, numa preguiça que deu dó. Dó de você, torcedor que estava assistindo. Fiel. A verdade é que o Corinthians não vai bem no começo do trabalho com Dorival e precisa melhorar e muito no comando do Timão. Mas não para por aí. Tem muita informação dos bastidores do Timão com Fabinho Soldado, que deu informações exclusivas sobre a situação de Yuri Alberto no Corinthians, e a gente vai conferir. Se você continua à frente do futebol do Timão? Dolorido, a eliminação sempre dói. Certamente não foi uma noite feliz para todos nós. Não fizemos um jogo convincente. Entretanto, é importante ressaltar que hoje faz 30 dias, né, da chegada do professor Dorival Júnior. Nesses 30 dias, 9 jogos. Praticamente aí não passou de 10 sessões de treinos. Eu quero dizer com isso não é uma desculpa, mas eu não tenho dúvida que esse treinador, que essa comissão técnica, é um treinador que há 2 meses atrás estava na seleção brasileira. Então ele vai sim colocar o Corinthians no rumo certo. Precisa um pouco mais de tempo, continuar trabalhando e tirar lição dessa eliminação que foi muito dolorida para todos nós, mas essa equipe já superou momentos difíceis. Agora é continuar trabalhando e sobre o futuro, a gente está muito focado em continuar o trabalho. Certamente essa semana vamos alinhar aí a ideia da nova direção, passar aquilo que já está acontecendo para que tome ciência de algumas ações e decisões do departamento de futebol para que o Corinthians continue muito forte nas 2 competições que nós temos aí nesse ano. O Fabinho, por favor, o Corinthians eliminado num grupo que o orçamento dele era maior, era amplamente favorito. Qual é o tom da cobrança do executivo de futebol, Fabinho, dentro do vestiário com o elenco do Corinthians? A cobrança é diária. Não é por você ter uma eliminação que o tom ele aumenta, o tom é todo dia. Jogar no Corinthians, trabalhar no Corinthians, a cobrança ela já existe. E esses jogadores se cobram muito, eles sabem da responsabilidade. Como eu falei, ninguém está feliz com essa eliminação, mas nós precisamos continuar firmes. Existem compromissos importantes ainda esse ano. Domingo temos um jogo importante da Copa do Campeonato Brasileiro. É tirar lição, cara, tirar lição. Essas derrotas, elas nos ensinam muita coisa. E vamos fazer com que o que aconteceu hoje não volte a acontecer. Sim, a gente está muito chateado com tudo isso.
Mas como eu falei para o seu amigo aqui, para o nosso companheiro, eu tenho uma comissão técnica qualificada, hoje completam 30 dias que o Dorival chegou ao Corinthians, com 9 jogos, 5 de brasileiro, 2 de Copa do Brasil, 2 de Sul-Americana. O professor Dorival realizou aí, no máximo, de 8 a 10 sessões, quando eu digo de sessões de treinamentos com todo o elenco. Então ele precisa, sim, de tempo para que ele possa ajustar essa equipe. Nós não temos dúvida do trabalho do Dorival, nós não temos dúvida da qualidade do nosso elenco. E vamos continuar assim, firme e tirar lições de tudo que aconteceu nessa noite. Ô Fabinho, pode falar. Fabinho, por favor. Parte do torcedor agora pergunta na rede social. Você mesmo já pontuou o quanto de equipamento você já trouxe para o CT, de qualificação de trabalho. Além dos equipamentos, além do CT, além dos hotéis de qualidade, da alimentação de qualidade, das viagens rápidas que o Corinthians entende ser correta, dos salários em dia, há alguma coisa que falta para o jogador ter o suporte de desempenhar o melhor futebol com a camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista? O Corinthians está sendo reconstruído, essa é a verdade. Passamos por um momento super delicado no ano de 2024. Isso não pode acontecer com uma equipe do tamanho do Corinthians. O risco que o Corinthians correu. E conseguimos recuperar, esse elenco conseguiu recuperar. O Corinthians precisa estar disputando campeonatos internacionais seguidamente, para que possa sim melhorar o seu rendimento nessas competições. É um trabalho árduo, um trabalho que demanda tempo. Os nossos concorrentes também melhoram a sua condição. Então o Corinthians está fazendo de tudo sim para que os atletas tenham a melhor condição de buscar aí o seu melhor rendimento, e é isso que nós estamos fazendo. Eu falei e volto a repetir, são 30 dias hoje do professor Dorival Júnior, 9 jogos, no máximo aí 10 sessões de treinamentos. O futebol não é uma varinha mágica, ele precisa treinar essa equipe melhor, ele precisa ter maior tempo com esses atletas. Quando eu digo maior tempo, uma sessão aberta com todos em campo, para ele começar a colocar aquilo que ele pensa e, de alguma forma, ir conhecendo esse elenco. Eu não tenho dúvida nenhuma da capacidade da minha comissão técnica que eu tenho. É uma comissão técnica que até os dias atrás estava na seleção brasileira. É claro, de novo, não estamos felizes com essa eliminação, mas é tirar proveito, tirar lição do que aconteceu hoje para que não volte a acontecer mais e que a gente continue focado e forte tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Fabinho, falar especificamente sobre o mercado, né? Como conciliar essa mudança na diretoria com a aproximação da janela também. E o que você pode falar sobre o Yuri Alberto, né? O torcedor já fica preocupado com essa lesão, se ele volta a vestir a camisa do Corinthians, como que está essa preparação para a permanência do Yuri Alberto, se tem conversa por renovação, o que você pode tranquilizar o torcedor nesse sentido também? O Yuri tem um contrato até que longo com a gente. O atleta já falou o desejo de permanecer no Corinthians. É claro que pela performance que ele vem tendo, né? Não só esse ano, mas do ano passado e alguns outros anos, ele desperta sim alguns interesses, mas de fato, de concreto, não chegou nada pra gente. A gente não pode trabalhar com especulação. O atleta está muito feliz, nós também estamos felizes. Esperamos que ele se recupere quanto antes dessa lesão para que ele possa nos ajudar ainda em busca dos nossos objetivos. E a janela do Corinthians, eu vou para a minha terceira janela aqui, todas elas, na verdade foram duas, né? Todas elas aconteceram, as contratações pontuais, no momento certo, na hora certa. A gente precisa alinhar agora, né, com a nova direção, aquilo que eles estão pensando, mostrar para eles aquilo que já está sendo feito, para que esse alinhamento possa ser bem dirigido, para que a gente comece a fazer as ações que a gente precisa fazer ainda. Fala, nação corintiana. Imagina poder levar seu filho pequeno para ver o Coringão sem pagar ingresso? Pois é, um projeto de lei aprovado em São Paulo pode mudar tudo para quem leva a molecada nos jogos. Segundo matéria do Meu Timão,
os deputados estaduais aprovaram uma nova regra que garante a entrada gratuita para crianças de até 2 anos e meia entrada para quem tem de 2 a 2 anos. Isso vale para todos os eventos esportivos em São Paulo, inclusive os jogos do Timão na Neoquímica Arena. Agora só falta o governador Tarcísio assinar. E aí, o que isso muda para o torcedor corintiano? Hoje já existe uma gratuidade na arena, mas é bem limitada, só para crianças de até 11 anos cadastradas no Fiel Torcedor. Muita gente fica de fora, porque a carga é pequena. Com essa nova lei, mais famílias poderão ir aos jogos e o melhor, sem peso no bolso. Se for sancionado, isso pode virar realidade ainda em 2025. Agora eu quero saber de você, Fiel. Você acha que essa lei vai ajudar mais famílias a irem para o estádio? Já teve dificuldade de levar seu filho para ver o Corinthians? Comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem leva a criançada para o jogo e, é claro, se inscreva no canal para fortalecer a voz da Fiel. E vai, Corinthians!